Matemática, simples, simples, simples e prática. Olá, tudo bem? Eu me chamo Dimas, sou professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática, aqui para compartilhar conhecimentos com você. Venha comigo! Correção das atividades referentes à semana 5 do segundo ano do ensino médio, PET, volume 4 de 2021, não é, Zé Joinha? Estuda direitinho aí, viu? Estude direitinho porque esse é o caminho certo. E nessa semana 5 aí, o tema continua geometria espacial, esse tema super legal. Geometria espacial, vem que o tema é legal. Geometria espacial, vem que o tema é legal. A primeira proposta aqui é a seguinte: os reservatórios de gás natural veicular, GNV, utilizado como combustível em carros, possuem um formato cilíndrico e nas suas extremidades são colocadas duas meias esferas em cada um deles, conforme a figura abaixo. Essa bonitona aqui parecendo uma cápsula. Desprezando a espessura do reservatório e considerando as medidas do raio 17 centímetros da esfera e do cilindro e comprimento total do reservatório de gás igual a 120 centímetros, 1,20 m, né? Determine a área superficial em metros quadrados. Então, como já deu o diâmetro aqui, igual a 34 centímetros, o raio dessa semiesfera, né, é 17 centímetros. E aqui também eu posso traçar um segmento de reta e apontar o raio como 17 centímetros. Já essa parte que sobrou, que é a altura do cilindro, ou o comprimento do cilindro, como queira, ela vai medir quanto? 120 menos 34, duas partes de 17, que dá 86 centímetros. Então vamos calcular primeiro a área da esfera. Porque se você reparar direitinho, se eu juntar essa parte com essa, dá um leão morto. Não sei se você vai entender a charada. Um leão morto é uma esfera, né? Brincadeiras à parte, juntando essas duas partes dá uma esfera. Então, qual a fórmula de cálculo da área da esfera? A área da esfera é 4πr2. Quanto que é o raio da esfera? 17. Então, posso dizer que a área da esfera é 4π vezes 17 ao quadrado. E 17 ao quadrado é quanto? 17 vezes 17, 7 vezes 7, 49. Eu levei 4, 7 vezes 1, 7, 4, 11. 1 vezes 17, 17. 9, 7, 1, 8. 289. 289 multiplicado por 4, 4 vezes 9, 36, elevei 3, 4 vezes 8, 32 e 3, 35, elevei 3, 4 vezes 2, 8 e 3, 11. Então, 1156π. Agora nós vamos calcular aqui a área do cilindro, porque aqui tem um cilindro no meio, duas partes da esfera fechando de um lado e de outro. A área do cilindro, até porque o cilindro aqui só está a área lateral, então a área do cilindro é 2π vezes o raio. Quanto que é o raio? 17 vezes a altura. Quanto que é a altura? Está posta aqui, que é 86. Quanto que é 2 vezes 17 vezes 86? 2 vezes 17, já coloco logo 34. 4 vezes 6, 24, elevo 2. 4 vezes 8, 32 e 2, 34. 3 vezes 6, 18, eleva 1. 3 vezes 8, 24 e 1, 25. Agora somando vai dar 4. 4 e 8, 12, eleva 1. 5 com 3, 8 com 1, 9. 2.924. Então, 2.924π é a área lateral desse cilindro. Juntando as duas aí, nós vamos ter 4 e 6, 10, elevamos 1, com 2, 3 e 5, 8, 9 e 1, 10, elevamos 1, com 2, 3 e 1, 4. 4,080 é a área total, só que preste atenção, nós estamos calculando com centímetros e aqui pede a resposta em metros. Para que você tenha uma ideia, o que é 1 metro quadrado em termos de centímetros? É 100 centímetros de um lado vezes 100 centímetros do outro, ou seja, 100 vezes 100 que dá 10.000 centímetros. Mas como eu transformo isso que é centímetro em metro? Basta eu dividir por 10.000, basta eu lembrar que 10.000 tem 4 zeros, então vou deslocar a vírgula 4 casas para a esquerda. Então, contando aí 4 casas, vai dar 1,
2, 3, 4. A vírgulazinha vai estar antes do 4. Assim, eu posso dizer que são 0,408 pi metros quadrados. Agora, nós vamos ao cálculo do volume. A fórmula de volume da esfera é 4πr3 sobre 3. A esfera tem quanto de raio? Tem 17 também. Então, o volume vai ser 4 vezes π vezes raio ao cubo. Raio ao cubo, 17 por 17, 289. Torno multiplicar por 17, porque é ao cubo, né? 7 vezes 8, 56, 6, 62, elevamos 6, 7 vezes 2, 14 e 6, 20. 1 vezes 289, é ele mesmo, 3, 11, elevamos 1 com 8, 9, 4.913. Porém, aqui tem 4 vezes πr3, então eu preciso multiplicar por 4. 4 vezes 3, 12, elevei 1, 4 vezes 1, 4, 1, 5, 4 vezes 9, 36, elevei 3, 4 vezes 4, 16 e 3, 19. Então, o volume da esfera é 19.652 π sobre 3. Agora eu vou procurar o volume do cilindro. O volume do cilindro é dado por πr2h. O raio nós temos que é 17, h é a altura, como se ele estivesse em pé, que daria a altura 86. Então o volume do cilindro vai ser π vezes r2, que é 17 ao quadrado, vezes a altura aqui, que é 86. Fazendo as continhas aí, nós já vimos que 17 ao quadrado deu 289. Então, 289 vezes 86, 6 vezes 9, 54, eu elevo 5, 6 vezes 8, 48, e 5, 53, eu elevo 5, 6 vezes 2, 12, e 5, 17. 8 vezes 9, 72, elevo 7, 8 vezes 8, 64, com 7, 71, elevo 7, 8 vezes 2, 16, e 7, 23. Somando aí 4, 5, 7 mais 1, 8, 1 mais 3, 4. Então, vai dar 24.854. Esse é o volume do cilindro. Agora, somando os dois volumes, é visto que eu preciso encontrar o menor múltiplo comum para somar os dois volumes. Então, eu vou ter aqui que tirar o menor múltiplo comum. Nesse caso, olha, eu tenho que somar esse com esse. E como esse não tem denominador, o menor múltiplo comum é 3. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar, dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima, dividir pelo denominador, multiplicar pelo numerador. 3 dividido por 1, 3, vezes 24.854, 3 vezes 4, 12, elevei 1, 3 vezes 5, 15, 1, 16, elevei 1. 3 vezes 8, 24, 1, 25, elevei 2, 3 vezes 2, 6 e 2, 8. 3 vezes 4, 12, com 2, 14, elevei 1, 3 vezes 2, 6 e 1, 7. Então, deu 74.562. Agora, eu vou somá-lo com esse, né? Porque é esse somado com esse. 7, 6 e 2, 8, 5, 6, 11, elevei 1 com 4, 5 e 9, 14, elevei 1 com 7, 8 e 1, 9. Então, vai dar 94.187. Porém, aqui pede em metros cúbicos e eu estou trabalhando com centímetros. Como eu transformo centímetros cúbicos em metros cúbicos? Basta você lembrar o seguinte, 1 metro cúbico é 1 metro de largura, 1 metro de profundidade, 1 metro de altura. 1 metro tem 100 centímetros, então 100 vezes 100 vezes 100, que dá 10.000. Ou seja, juntam 6 zeros. Então eu preciso deslocar a vírgula 6 casas para a esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, ainda faltou um zerinho aqui. Então, eu coloco um zero antes do 9. A vírgula estaria aqui, porque é um número inteiro. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas que a vírgula desloca quando se trata de passar de centímetros para metro. Então, esse é o volume total do reservatório. A questão número 2, uma questão muito bacana que caiu no Enem. Cometeram aí um engano, porque não caiu no Enem 2021, porque ele ainda não aconteceu. Caiu no Enem 2020. Uma loja de materiais de construção vende 2 tipos de caixas d'água, tipo A e tipo B. Ambas têm formato cilíndrico e possuem o mesmo volume, e a altura da caixa d'água do tipo B é igual a 25% da altura da caixa d'água do tipo A. Se R denota o raio da caixa d'água do tipo A, então o raio da caixa d'água do tipo B é qual dessas alternativas? Então vamos fazer o desenho que fica muito mais fácil para a gente interpretar. Aqui está a caixa d'água mais alta,
vou chamá-la de A, e a caixa d'água mais baixa, vou chamá-la de B. O raio dessa caixa d'água é R, né? Olha aqui. E a altura também é H, que não diz quanto que é. E qual a altura dessa caixa d'água mais baixa? Veja que diz que a altura dela é 25% da altura dessa. 25 sobre 100, você simplifica numerador e denominador por 25, dá 1/4. Então, H sobre 4. E o raio? O raio eu não sei, vou chamar de X. O volume tem que ser igual nos dois casos. E volume de cilindro é πr2H. Então, vou procurar aqui o volume que é πr2H. Não sei quanto que é o R, não sei quanto que é o H. Vou procurar igualar a esse volume, que é π vezes x2, porque eu estou chamando o R de x, vezes H, que é H sobre 4. Agora, quando a gente simplifica, dá para simplificar mais. Isso, sobrou o quê? R2 de um lado, do outro x2 no numerador e 4 no denominador. Aplicando a raiz quadrada aqui, porque radiciação anula potenciação, vai ficar R igual raiz quadrada de x quadrado, x só. Raiz quadrada de 4, 2. Se eu multiplicar em cruz, olha, aqui é como se tivesse 1. 1 vezes x, x. R vezes 2, 2 R's. Então, a alternativa correta é a letra B, de bom dia, boa tarde, boa noite, bons estudos. A questão diz o seguinte: uma construtora pretende conectar um reservatório central em formato de um cilindro com raio interno igual a 2 metros e altura interna igual a 3,30 a 4 reservatórios cilíndricos auxiliares R1, R2, R3 e R4, os quais possuem raios internos e alturas internas medindo 1,5 m. As ligações entre o reservatório central e os auxiliares são feitas por canos cilíndricos com 10 centímetros de diâmetro interno e 20 metros de comprimento, conectados próximos às bases de cada reservatório. Na conexão de cada um desses canos com o reservatório central, há registros que liberam ou interrompem o fluxo de água. No momento em que o reservatório central está cheio e os auxiliares estão vazios, abrem-se os 4 registros e, após um tempo, as alturas das colunas de água nos reservatórios se igualam assim que cessa o fluxo de água entre eles, pelo princípio dos vasos comunicantes. A medida em metro das alturas das colunas de água nos reservatórios auxiliares após cessar o fluxo de água entre eles é quanto? Então veja aqui que tem um reservatório central, cujo raio mede 2 metros e a altura 3,30. E volume de cilindro é dado por π vezes raio ao quadrado vezes altura. Então o volume desse cilindro vai ser o quê? π vezes o raio dele, que é 2 metros ao quadrado, vezes a altura dele, que é 3,30 metros. Resolvendo aí, nós vamos ter π vezes 4 vezes 3,30. 4 vezes 3,30, 4 vezes 3, 12, 4 vezes 3, 12, 13,2 π. Esse é o volume do cilindro central, caso ele esteja cheio, né? E o volume desses canos, porque se a água vai para os outros cilindros por meio desses canos, a gente precisa calcular o volume de água que tem aí dentro. E diz que os canos, que são 4, olha, têm diâmetro de 10 centímetros. Se ele tem diâmetro de 10 centímetros, o raio dele é 5 centímetros. E 5 centímetros se representa assim, olha, decímetro, centímetro, 5 centímetros. Agora, aqui são 5 centímetros ao quadrado, porque é πr2, e a altura de cada um deles, que representa aqui o comprimento do cano, que é 20 metros. E isso vezes 4. Por quê? Porque são 4 canos. Olha, 1, 2, 3, 4. Resolvendo aí as operações, nós vamos ter 0,05 ao quadrado, 5 vezes 5, 25, levamos 2. Contamos as casas depois da vírgula, 1, 2, 3, 4, e colocamos a vírgula aqui, 4 casas antes do final. Então, o volume dos canos é π, que multiplica 0,0025 vezes 20 vezes 4, 80. Multiplicando aqui 0,0025 por 80, nós vamos ter 0 vezes qualquer coisa, continua 0. 8 vezes 5, 40, levamos um 4. 8 vezes 2, 16 e 4, 20, levamos um 2.
E vai assim, né? Somando aqui as parcelas, nós vamos ter... Agora, nós vamos contar as casas depois da vírgula. 1, 2, 3, 4 e colocar 1, 2, 3, 4 depois da vírgula. Ou seja, 00,2, 000, 0 depois da vírgula, depois do último valor aqui significativo, não precisa ser usado. Então, 0,2, 0,2 pi. Então, o volume de água que cabe dentro de todos os 4 canos, se estiverem cheios, é 0,2 pi, ok? Agora, a água que está nesse reservatório, que é 13,2 pi, se você distribuir ela entre os canos e esses reservatórios menores, os canos nós já vimos, calculamos o volume e vimos que é 0,2. Por que eu estou diminuindo? Porque a água está aqui nesse reservatório central, ela entra nos canos, ela sai daqui, então tem que diminuir. Igual o volume que ainda vai restar, porque esse volume que está no reservatório central, ele vai ser distribuído nos outros reservatórios, mas dentro dele vai ficar uma água até na mesma altura que estiver nos outros reservatórios. Assim, é raio 2, πr2, 4, raio. R ao quadrado, porque o raio é 2, 4. A altura eu não sei, ainda vou colocar lá na frente. E os reservatórios pequenos são 1, 2, 3, 4. Então nós vamos ter aqui πr2, como o raio dele é 1,5, 1,5 ao quadrado vezes 4. Por que vezes 4? Porque são 4 os reservatórios menores. Isso vezes uma determinada altura, que eu não sei quanto é. É a mesma aqui, 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 aqui e aqui. Resumindo, nós vamos ter 13,2 tira 0,2, 13 π, que é igual a 4 π. 1,5 ao quadrado vai dar quanto? 2,25, né? 2,25 vezes 4 vai dar quanto? 13. Se nós tivermos 4 aqui, ó, 2,25 vezes 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 25, 4 moedas de 25 centavos, R$1. Então, 8 mais 1, 9. Agora, nós temos 13π igual a 13π que multiplica H. Ficou fácil. H igual a 13π sobre 13π. Todo número dividido por ele mesmo é 1. Logo, a solução desse problema, a altura aqui em todos os reservatórios ao mesmo tempo teria que ser 1 metro. Então, a alternativa correta, letra D de Deus, mais uma vez. A questão número 4 caiu no vestibular da FUVEST, muito interessante também. Aliás, para mim que gosto, todas as questões de geometria espacial são muito interessantes. Um recipiente cilíndrico, cujo raio da base é 6 centímetros, contém água até uma certa altura. Uma esfera de aço é colocada no interior do recipiente, ficando totalmente submersa. Se a altura da água subir 1 centímetro, então o raio dessa esfera é quanto? Zé Joinha, matemática é difícil? Não! Matemática é muito Fácil! Isso mesmo! Diz aqui que tinha um recipiente cilíndrico e a base media 6 centímetros e esse reservatório estava com água até uma certa altura e aí uma esfera de aço é colocada aqui dentro. Quando a esfera foi colocada, a água subiu o nível. Subiu quanto? Subiu 1 centímetro. Então, basta a gente calcular o volume desse cilindro que tem 1 centímetro de altura e 6 centímetros de raio. Usando a fórmula, o volume do cilindro é πr2h, vai ser π vezes raio ao quadrado, 6 ao quadrado, vezes o h, que é 1. Ou seja, o volume vai ser 36 π centímetros cúbicos. E a fórmula para o cálculo do volume da esfera é 4πr3 sobre 3. Como eu não sei quanto que é o raio da esfera, eu deixo R de raio mesmo. Mas eu sei que o volume é 36π. Quando a gente simplifica, então cortamos π. Agora, eu vou passar esse 4 para o segundo membro. Ele vai chegar lá dividido. Tá vendo? Ele era multiplicado de um lado, foi para o outro dividido. 36 dividido por 4 é 9. A hora que eu jogo esse 3 multiplicando, dá quanto? Dá 27. Veja que 36 por 4, 9. Chegou esse 3, multiplicou o 9, deu 27. Que número é elevado ao cubo que dá 27? Basta você fazer o seguinte, decompõe o 27 em fatores primos,
que dá 9 por 3, dá 3 por 3, acaba. Veja que deu quanto? 3 elevado ao cubo. Ou você pode colocar uma raiz cúbica, ou você pode decompor em fatores primos e simplificar. Cachaca na muchaca, cortamos aí os expoentes, sobrou R igual a 3. Alternativa correta, letra C. C de cilindro. Vamos agora à correção da questão de número 5, que caiu no vestibular da Universidade Federal de Juiz de Fora. Um reservatório de água tem a forma de um hemisfério acoplado a um cilindro circular, como mostra a figura a seguir. A medida do raio do hemisfério é a mesma do raio da base do cilindro e igual a R igual a 3 metros. Se a altura do reservatório é H igual a 6 metros... a capacidade máxima de água comportada por esse reservatório é quanto? Então já nos deu alguns dados. Diz que o raio é 3, tanto o raio do hemisfério, né, quanto o raio do cilindro, até porque são o mesmo, né? E a altura é 6. Então eu vou dividir em duas partes. Primeiro eu vou calcular o volume do hemisfério, fazendo o volume da esfera e dividindo ao meio, 4 πr3, então vai ser 4 π vezes 3 ao cubo, porque o raio é 3. E isso dividido por 2, por quê? Porque o hemisfério é a metade da esfera. Então, πr3, 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27 vezes 4, 108. 27 vezes 4, 108, porque 4 vezes 20 é 80, 4 vezes 7, 28. 80 com 28, 108. Divisão de fração a gente multiplica cruzado. 2 vezes 3, que deu esse 6. E dividindo aqui 108 por 6, dá exatamente 18, porque 10 vezes 6, 60, 6 vezes 8, 48. 60 com 48, 108. Então, 18 π é o volume do hemisfério. Agora vamos procurar o volume do cilindro. Volume de cilindro a gente procura com a fórmula πr2h. O R está aqui, que é 3. E o H é quanto? Veja que se tudo é 6 e o raio do hemisfério é 3, sobra 3 para aqui acima. Então aqui é 3 no lugar da altura. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Então 27 π. Agora, a hora que eu somar 27 π, que é o volume do cilindro, mais 18 π, que é o volume do hemisfério, 7, 8, 15, elevei 1. Com 2, 3 e 1, 4, vai dar 45. Alternativa correta, letra E. Agora vamos à correção da última questão dessa videoaula, uma questão muito bacana que caiu no vestibular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Duas esferas de raio R foram colocadas dentro de um cilindro circular reto com altura 4R. Raio da base R e espessura desprezível, como na figura a seguir. Cadê a figura? No PET não tem, né? Mas eu vou fazer ela para você. Nessas condições, a razão entre o volume do cilindro não ocupado pelas esferas e o volume das esferas é qual dessas opções? Então, duas esferas de raio R foram colocadas dentro de um cilindro circular reto. O bonitão está aqui. E o raio é quanto? É R. Então, o diâmetro aqui é 2 R's. Esses 2 R's são do diâmetro. E vamos colocar aqui duas esferas, né? A bonitona verdona de esperança e a segunda que veio também e está aí dentro do cilindro. Percebam que diz que a altura do cilindro é 4 raios, então vai ser a continha das duas esferas ficarem aí dentro, porque aqui o diâmetro é 2 raios, essa esfera ocupa também, que o diâmetro dela é o mesmo diâmetro do cilindro, ocupa 2 raios, o diâmetro dessa esfera também é o mesmo diâmetro do cilindro, mais 2 raios, assim a altura do cilindro, que é 4 raios, coincide com a altura das duas esferas, uma em cima da outra. Eu vou calcular aqui o volume do cilindro, que é πr2h. πr2, o R é R mesmo, porque aqui é o diâmetro 2R, um R é a metade. O H é quanto? 4 R's. Multiplicando isso aí, o volume do cilindro vai ser 4 πr3, porque tem R2 aqui, tem um R aqui, olha, na multiplicação de potências de mesma base, você conserva a base e soma os expoentes. Está aí o volume do cilindro. Agora eu vou procurar o volume da esfera. 4πr3 sobre 3 é a fórmula.
Quanto que é o R? É R mesmo, então vai ser 4πr3 sobre 3. Como são duas esferas e esse é o volume de uma, eu tenho que multiplicar por 2. Então o volume das esferas vai dar 8πr3 sobre 3, 4 vezes 2. Como pede a razão entre o volume do cilindro não ocupado pelas esferas, eu tenho que pegar o volume do cilindro total aqui, que é 4πr3, retirar dele o volume das esferas, que é 8πr3 sobre 3. Como os denominadores são diferentes, eu encontro o menor múltiplo comum, que é o 3, divido pelo denominador, multiplico pelo numerador. 3 dividido por 1, 3 vezes 4, 12. 3 dividido por 3, 1 vezes 8, 8. Quem tem 12 perde 8, fica tendo 4πr3 sobre 3. Esse é o espaço aqui dentro que não é ocupado pelas esferas. E pede a razão entre esse espaço e o volume das esferas. Então, vou pegar aqui 4πr3 sobre 3 e dividir, porque razão é divisão, pelo volume das esferas, que é 8πr3 sobre 3. Divisão, a gente multiplica cruzado. 4 vezes 3, 12. 12πr3, 3 vezes 8, 24πr3. Quando a gente simplifica, simplifica. E posso dividir numerador e denominador por 12, vai dar exatamente 1/2. A alternativa correta, letra D de Deus, bondoso Deus, que abençoa a mim, que abençoe a você e que nos abençoe a todos. E é preciso a gente acreditar sempre, e é por essa razão que eu deixo rodando para você a música Tente Outra Vez, do Raul Seixas, uma música muito bacana, beleza?